A história de Ayrton Senna não começa com motores rugindo, multidões gritando seu nome ou bandeiras tremulando no pódio. Ela começa no silêncio de um quarto de criança, onde um menino franzino, tímido e extremamente sensível observava o mundo com uma curiosidade quase inquietante. Ayrton era diferente desde cedo, e quem conviveu com ele percebeu isso rapidamente. Não era apenas habilidade com máquinas, era uma forma de enxergar a vida com intensidade, profundidade e uma busca quase espiritual pela perfeição. Nascido em 21 de março de 1960, em São Paulo, Ayrton sempre foi movido pela necessidade de fazer algo da melhor maneira possível, não para impressionar os outros, mas para satisfazer um senso interno de excelência que parecia maior do que ele próprio. Sua família não era pobre, mas também não vivia em luxo extravagante. Seu pai, Milton da Silva, trabalhava duro, e foi ele quem apresentou Ayrton ao mundo dos motores, construindo um kart pequeno, quase artesanal, quando Ayrton tinha apenas 4 anos. Foi nesse carrinho improvisado que tudo começou. A mãe, Dona Neide, afirmava que o filho tinha algo especial no olhar, como se sempre estivesse tentando decifrar um código secreto que só ele conseguia enxergar. E talvez estivesse mesmo. Aos 7 anos, Ayrton já demonstrava reflexos fora do comum. Os médicos chegaram a estranhar. Sua coordenação motora fina era tão precisa que parecia anormal para a idade. Ele reagia mais rápido, percebia antes, antecipava movimentos com instinto natural. A família achou que aquilo poderia levá-lo longe, mas ninguém imaginava o quanto. Quando Ayrton colocou as mãos em um kart de verdade, pela primeira vez, aos 13 anos, algo extraordinário aconteceu. Ele não apenas se adaptou rápido, ele parecia ter encontrado um lugar onde o mundo finalmente fazia sentido. Dentro do kart, o menino tímido se transformava em alguém diferente, firme, decidido, feroz. Era como se uma força invisível o conduzisse. Enquanto outras crianças brincavam despretensiosamente, Ayrton analisava a pista, observava o vento, calculava curvas. Se chovia, então, era como se ele se tornasse parte da água. Desde cedo, a chuva seria sua aliada, sua marca registrada, seu território sagrado. Seu primeiro campeonato de kart veio em 1973, e Ayrton, ainda magro e quase sempre sério demais para a idade, começou a mostrar quem realmente era. Ganhava corridas, perdia outras, mas a cada volta parecia aprender coisas que ninguém mais aprendia. Seus adversários comentavam: ele não dirige, ele sente. Ele sabe onde frear antes de ver a curva. É como se enxergasse o futuro. Ayrton não gostava dessa fama precoce. Ele sabia que talento não era suficiente. Em entrevistas muitos anos depois, recordaria: a vontade de vencer era tão grande que às vezes parecia doer. E não era exagero poético, era a verdade. Para Ayrton, competir não era apenas um esporte, era uma espécie de missão. O pai, percebendo o potencial do filho, decidiu investir. A mãe, preocupada, temia a velocidade e o risco, mas entendeu que o menino havia nascido para aquilo. O kart, pequeno e simples, virou escola, laboratório, templo e campo de batalha. E ali Ayrton moldou algo que viria a defini-lo para sempre, a obsessão pela perfeição. Ele estudava cada engrenagem, cada ajuste. Era capaz de passar horas mexendo em detalhes que pilotos comuns nem percebiam. Um parafuso apertado demais, um pneu meio milímetro fora do alinhamento, tudo importava, tudo fazia diferença. No final da adolescência, Ayrton já era conhecido no kartismo como uma espécie de fenômeno silencioso. Não era extravagante, não era arrogante, não buscava holofotes. Mas quando colocava o capacete, transformava-se. Ali, protegido pela viseira, ele encontrava o único lugar onde se sentia completamente livre. Durante os campeonatos mundiais de kart, Ayrton enfrentou rivais fortíssimos, muitos deles europeus. Foi vice-campeão 2 vezes, em 1979 e 1980, e isso o frustrou profundamente. Ele acreditava que poderia ter sido campeão, mas sempre faltava algo, um detalhe técnico,
uma peça inferior, um erro mínimo que para o mundo parecia irrelevante, mas para ele era doloroso. Nesse período, ele disse uma frase que ressoaria para sempre em sua trajetória: "Não basta competir, eu preciso ser o melhor." Essa mentalidade, quase um mantra, seria ao mesmo tempo seu maior dom e seu maior fardo. Mesmo com todos os resultados, havia resistência no Brasil. Muita gente dizia que automobilismo era coisa de elite, que não dava futuro, que era apenas um passatempo caro. Mas Ayrton não ouvia. Ou melhor, ouvia, mas transformava a crítica em combustível. Ele já sentia, no fundo da alma, que tinha uma missão muito maior do que qualquer pessoa imaginava. Assim, aos 20 anos, tomou a decisão mais difícil da vida: deixar o Brasil para correr na Europa. Partiu quase sozinho, levando apenas malas, esperança e um talento que o mundo ainda não conhecia, mas que logo se tornaria impossível de ignorar. Chegando lá, enfrentou frio, dificuldade financeira, solidão e a dura realidade das categorias de base. Mas também encontrou algo que nunca teve: competição ferrenha, máquinas melhores e a chance real de provar ao mundo quem ele era. No Reino Unido, vivendo em casas humildes, às vezes dormindo em acomodações improvisadas, Senna começou sua escalada. Trabalhou duro não apenas na pista, mas também no psicológico. Aprendeu inglês, criou disciplina militar, desenvolveu uma filosofia própria sobre foco e vida. E principalmente, começou a entender que dentro dele havia mais do que um piloto, havia um propósito. Ali, nas pistas molhadas da Inglaterra, onde a chuva parecia persegui-lo, Ayrton Senna deu seus primeiros passos rumo ao impossível. Rumo ao topo. Rumo à eternidade. Quando Ayrton Senna desembarcou na Inglaterra no início dos anos 80, não havia glamour, contratos milionários nem qualquer segurança de que daria certo. Havia apenas um brasileiro desconhecido, tímido, mas com um brilho intenso nos olhos, o brilho de quem estava disposto a apostar tudo, absolutamente tudo, em um sonho. Ele não chegou à Europa como promessa. Ele chegou como um garoto tentando provar ao mundo que não era apenas talento, era destino. A vida no Reino Unido foi dura. Senna enfrentou frio, saudade e principalmente solidão. Pela primeira vez, ele não tinha a família por perto, nem sua rotina, nem o conforto do Brasil. Morava em quartos pequenos, às vezes dividindo espaço, às vezes passando dias inteiros sem conversar com quase ninguém. Mas Ayrton transformou essa solidão em combustível. Cada noite em silêncio era uma preparação mental. Cada dificuldade se tornava mais um argumento interno de que ele precisava, mais do que qualquer outro, vencer. Foi ali que nasceu o Senna implacável, calculista e quase obsessivo. Ele começou pela Fórmula Ford 1600, uma categoria modesta, mas decisiva para quem queria chegar ao topo. E logo na primeira temporada completa, Ayrton fez algo inacreditável: venceu 12 das 20 corridas. Os europeus começaram a estranhar aquele brasileiro de sotaque carregado que quase não falava com ninguém antes das corridas, mas que quando entrava no carro se transformava em um predador. Ele tem uma precisão que eu nunca vi em alguém tão novo, diziam dos chefes de equipe. Esse garoto é diferente, como se estivesse conectado à pista, afirmava um engenheiro da época. Na temporada seguinte, já na Fórmula Ford 2000, Ayrton simplesmente destruiu toda a concorrência, 22 vitórias em 27 provas. Era brutal, irritante para os rivais, hipnotizante para quem observava de fora. E foi nesse período que Senna começou a desenvolver um comportamento que se tornaria sua marca. Ele estudava tudo. Cada volta, cada curva, cada adversário. Era obcecado. Para ele, qualquer detalhe poderia determinar a vitória ou a derrota. E Ayrton não aceitava perder. Em 1983, Senna chegou à Fórmula 3 inglesa, categoria que funcionava como um funil. Ali, somente quem era realmente excepcional sobrevivia. E Ayrton não apenas sobreviveu, ele dominou. Mas foi também ali que encontrou seu primeiro grande rival europeu, Martin Brundle. Brundle era rápido, agressivo e tinha a vantagem de correr em casa. A disputa entre os dois foi tão intensa que equipes,
jornalistas e especialistas passaram a lotar as corridas só para assistir ao duelo. Ayrton começou vencendo várias provas, mas Brundle reagiu. Ambos travavam batalhas tão acirradas que frequentemente terminavam a centímetros um do outro. Era uma guerra psicológica silenciosa. Senna estudava Brundle como se fosse um experimento científico. Seus traços, suas decisões, seus medos. E o britânico confessou anos depois: "Eu tentava entender como ele conseguia ser tão rápido, mas a verdade é que não dava para entender. Parecia sobrenatural." A rivalidade foi ao limite, mas Ayrton conseguiu o título no final da temporada, selando sua entrada inevitável na Fórmula 1. Ele venceu o último GP de maneira épica. Era a confirmação: o garoto brasileiro não era apenas bom. Era um prodígio. Antes mesmo de ser contratado, Senna realizou testes para 3 equipes diferentes: Williams, McLaren e Toleman. E em todas elas, deixou engenheiros perplexos. Seu feedback técnico era absurdo. Sua sensibilidade sobre o carro parecia coisa de ficção. Ele detectava vibrações que ninguém mais percebia, ouvia sons que só ele identificava, sentia aderência onde outros pilotos enxergavam apenas risco. Os engenheiros concluíram algo simples e assustador: esse garoto vê coisas que nós não vemos. Como era natural, as equipes grandes queriam Ayrton, mas não podiam contratá-lo devido a contratos internos. Então restou a Toleman, uma equipe pequena, modesta, incapaz de vencer corridas. Para muitos, seria perda de tempo. Para Ayrton, era apenas o começo. A temporada de estreia de Senna na Fórmula 1 foi o primeiro capítulo da lenda. Com um carro fraco, limitado, lento nas retas e instável nas curvas, Ayrton deveria apenas participar. Mas ele fez muito mais do que isso. Ele fez história. O momento que marcou o surgimento do Senna mágico aconteceu no GP de Mônaco de 1984, em uma chuva torrencial que deixou pilotos experientes apavorados. Enquanto os outros tentavam apenas manter o carro na pista, Ayrton parecia correr em trilhos invisíveis. Ultrapassou um por um, com uma precisão impossível. Chegou a tirar segundos por volta dos líderes, como se estivesse em outro campeonato. Era a primeira vez que o mundo via Ayrton Senna na chuva, e foi um espanto coletivo. Ele ultrapassou carros poderosos como se fossem obstáculos comuns. Passou por Alain Prost, seu futuro maior rival, e estava prestes a vencer quando a prova foi interrompida. Uma decisão polêmica, até hoje debatida. Muitos acreditam que Prost temia perder. Mesmo sem vencer, o mundo entendeu: um monstro nasceu. Ayrton não era apenas rápido. Ele parecia alcançar um estado mental que poucos atletas na história já atingiram. Falava sobre se conectar com algo maior, sobre entrar em uma espécie de transe durante voltas perfeitas, sobre sentir Deus na pista. E essa profundidade fazia dele um ser humano completamente diferente dentro do esporte. Ele não pilotava apenas com técnica. Pilotava com alma, com fé, com uma intensidade quase dolorosa. Os europeus se renderam rapidamente. Os brasileiros começaram a acordar para o fenômeno que estava nascendo. Os chefes de equipe começaram a temer que, se não contratassem Ayrton logo, ele acabaria destruindo todos os seus pilotos. E Ayrton continuava o mesmo garoto introspectivo, disciplinado, incansável, mas agora carregava algo novo, um senso de inevitabilidade. Ele sabia que estava no caminho certo. Sabia que pertencia ao topo. Sabia que tinha algo que o mundo inteiro não podia mais ignorar. A partir dali, ele não estava apenas competindo. Estava construindo uma lenda. Quando Ayrton Senna assinou com a McLaren em 1988, ele não estava apenas mudando de equipe. Ele estava mudando de patamar. A McLaren era o topo do topo, o carro mais rápido, a estrutura mais eficiente, a engenharia mais avançada, o ambiente mais agressivo, e o lugar onde somente pilotos excepcionais sobreviviam. E ao lado dele estava ninguém menos que Alain Prost, bicampeão mundial, cerebral, frio, calculista, um mestre da estratégia. O cenário era perfeito para a ascensão de um mito.
e também para a criação da maior rivalidade da história da Fórmula 1. Desde o primeiro teste, ficou claro que McLaren havia criado uma dupla tão poderosa quanto explosiva. Prost era a mente, Senna, o instinto. Prost era a precisão matemática, Senna, a transcendência. Prost corria com o cérebro, Senna, com a alma. E no esporte de elite, alma demais incomoda. Prost percebeu rapidamente que Ayrton não era apenas rápido. Era irracionalmente rápido. Ele não aceitava limites. Não aceitava perder. Não aceitava correr dentro da lógica. A relação, inicialmente cordial, começou a rachar. A equipe tentou equilibrar, tentou impor neutralidade, tentou controlar o que era impossível controlar. Porque, no fim, estava acontecendo o inevitável. O imbatível Prost finalmente encontrou alguém que não conseguia dominar psicologicamente. E o mundo estava prestes a descobrir o que acontece quando dois gênios entram em rota de colisão. A temporada de 1988 foi simplesmente histórica. A McLaren dominou completamente, venceu 15 das 16 corridas. Mas apesar desse domínio coletivo, a luta pelo título foi uma guerra interna. Ayrton e Prost venceram quase todas as provas, sempre alternando posições, sempre se estudando, sempre ultrapassando os limites. Só que havia uma diferença fundamental. Ayrton pilotava como se sua vida dependesse disso. Sempre. Ele entrava no carro e se desconectava do mundo. Era capaz de extrair tempos impossíveis em pistas secas, molhadas, em treinos, em corridas, não importava. Prost, por outro lado, corria com a frieza de um cirurgião. Sabia quando arriscar e quando recuar. Sabia pontuar. Sabia jogar com o campeonato. Mas não sabia lidar com alguém que simplesmente não recuava. Foi em 1988 que aconteceu a famosa Volta de Mônaco, talvez a mais lendária da história da F1. Senna cravou 1,4 segundo mais rápido que Prost, algo impossível em condições normais. A McLaren achou que os cronômetros estavam quebrados. Prost achou que Ayrton havia se colocado em risco extremo. E Senna explicou que havia entrado em um estado diferente, como se estivesse vendo as curvas antes de realmente chegar nelas. Prost nunca superou aquele momento. Foi ali, dizem muitos, que o francês percebeu que estava diante de alguém que não competia apenas contra outros pilotos, competia contra seus próprios limites. No final da temporada, Senna venceu 8 corridas e conquistou seu primeiro título mundial, aos 28 anos. O Brasil explodiu em festa. Um novo herói nacional havia sido forjado. Se 1988 foi a tempestade entrando, 1989 seria a tempestade explodindo. A tensão entre Senna e Prost ficou insuportável. Os dois pilotos mal se falavam. A equipe dividiu-se. Os engenheiros se evitavam. E cada briefing parecia mais um encontro político do que uma preparação técnica. Prost começou a acreditar que a McLaren favorecia Senna. Senna acreditava que Prost se achava dono da equipe. E ambos estavam certos e errados ao mesmo tempo. O ápice dessa guerra aconteceu no GP do Japão de 1989, o momento mais polêmico da história da Fórmula 1. Prost liderava o campeonato, Senna precisava vencer. Ayrton tentou uma ultrapassagem agressiva na chicane. Prost fechou a porta. Os dois bateram. Prost saiu do carro. Senna permaneceu. Com a ajuda dos fiscais, voltou à pista, trocou o bico, acelerou como se estivesse possuído e venceu a corrida em uma das maiores exibições de força mental da história. Mas foi desclassificado. A FIA alegou irregularidade na manobra. O presidente da entidade era francês, amigo pessoal de Prost. Para muitos, foi uma farsa, um ataque direto, uma injustiça gritante. Senna ficou revoltado. Se sentiu traído. E jurou que jamais aceitaria ser derrotado nos bastidores. Prost deixou a McLaren logo depois, indo para a Ferrari. E a guerra ganhou novos contornos. Agora não era apenas pessoal, era institucional, política e emocional. A temporada de 1990 começou com um clima de vendetta. Senna e Prost se encaravam como inimigos declarados. Não havia mais respeito,
Havia apenas sobrevivência. O título seria decidido novamente no Japão. A pole era de Senna, mas a FIA colocou o lado sujo da pista como posicionamento, prejudicando-o. Ayrton implorou que mudassem. A FIA negou. Ele entendeu o recado. Na largada, Prost assumiu a liderança. Senna não hesitou. Manteve o carro acelerado, os dois se tocaram e foram parar na brita. Fim de corrida para ambos. Título para Ayrton. Foi a manobra mais polêmica de sua carreira. E também a mais humana. Ayrton não era santo. Também errava. Também sentia raiva. Também se defendia quando se sentia injustiçado. Em 1991, Senna atingiu o auge absoluto de sua forma. Força mental, técnica, velocidade, maturidade, tudo se alinhou. Ele venceu corridas improváveis, arrancou vitórias na chuva, ultrapassou pilotos mais rápidos, venceu no braço, no coração, na alma. E foi naquele ano que o Brasil conheceu uma das cenas mais emocionantes do esporte. O GP do Brasil, a vitória com o câmbio travado, Ayrton segurando o troféu entre espasmos de dor, chorando como criança. Foi ali que o Brasil entendeu. Ayrton Senna não corria por títulos. Corria por nós. À medida que Ayrton Senna acumulava vitórias, títulos e recordes, algo maior do que o automobilismo começava a nascer ao redor dele. Ele já não era apenas um piloto brilhante. Ele se transformava em um símbolo, em um espelho onde o brasileiro via aquilo que mais buscava: disciplina, esforço, vitória, dignidade. Mas, por trás do capacete amarelo e do sorriso tímido, Ayrton carregava um peso gigantesco, o peso da responsabilidade nacional, das expectativas, da solidão de um gênio e da eterna busca por propósito. No final dos anos 80 e início dos 90, o Brasil enfrentava inflação, instabilidade, crise política, desigualdade e muita desesperança. E, em meio a tudo isso, Senna surgia todo domingo como um farol. O país parava. Famílias acordavam cedo. Bares lotavam. Televisões mudavam a rotina das casas. E cada vitória trazia uma alegria que o Brasil esquecia que podia sentir. Ayrton tornou-se, sem exagero, a válvula de escape emocional de uma nação inteira. Mas isso tinha um preço. Senna começou a sentir, e assumir, que competir já não era apenas por ele. Era por um país que precisava de boas notícias. E essa responsabilidade moldou seu caráter. Por mais que fosse visto como um super-herói, Ayrton tinha dimensões profundas fora das pistas. Era um homem sensível, introspectivo, com uma forte ligação espiritual. Lia a Bíblia constantemente. Questionava seu papel no mundo. Conversava sobre propósito com amigos e jornalistas. Tinha crises, dúvidas, inseguranças, medos. Também vivia intensamente seus relacionamentos. Ayrton namorou figuras conhecidas como Xuxa, Adriane Galisteu, Cristine Ferraxil, Lilian de Vasconcelos e outras mulheres que marcaram sua vida. Mas a verdade é que manter uma relação com alguém que vivia sob pressão constante era quase impossível. Ele viajava mais de 200 dias por ano. Dormia pouco. Treinava incansavelmente. E carregava a responsabilidade de ser Ayrton Senna, algo que nem ele totalmente sabia lidar. A vida emocional de Senna era marcada por momentos de carinho e outros de ruptura. Ele tinha um coração enorme, mas seu ritmo de vida destruía vínculos. Isso reforçava a sensação de solidão, e essa solidão era combustível para sua pilotagem agressiva e quase espiritual. Com o passar dos anos, a relação de Senna com a McLaren se deteriorou. O carro já não era mais tão dominante. Outras equipes cresciam, especialmente a Williams. E Ayrton sentia que precisava de uma estrutura mais competitiva. Ele cobrava a McLaren, exigia melhorias, discutia com engenheiros, estressava-se com falhas, pane hidráulica, problemas na transmissão, quebra de motor. E tudo isso ia se acumulando. Ron Dennis, chefe da equipe, admirava Senna, mas também enfrentava um piloto que não aceitava limitações. Um piloto que queria sempre mais, e exigia mais de todos ao seu redor. Em vários depoimentos da época, engenheiros relatam que Senna chegava ao limite da exaustão emocional.
Ele chorava após corridas perdidas. Ficava horas analisando telemetria. E frequentemente deixava claro que seu sonho era vencer em igualdade técnica, ou superioridade absoluta. Era um perfeccionista nato. E perfeccionistas sofrem. Do outro lado do oceano, Alain Prost estava agora na Ferrari, a equipe mais emocional, mais poderosa politicamente e mais apaixonada do esporte. A rivalidade entre Senna e Prost virou uma novela mundial. Eles se evitavam, se cutucavam em entrevistas, buscavam aliados dentro da FIA e disputavam cada milésimo de segundo como se fosse a própria vida. Prost, por ser mais racional, começou a desgastar Senna emocionalmente. Ayrton entrou em períodos de irritação profunda. Sentia-se perseguido pela FIA, sabotado em decisões e punido injustamente. As entrevistas de Ayrton no início dos anos 90 mostram um homem mais tenso, mais combativo, mais revoltado. Ele chegava a declarar publicamente que a Fórmula 1 estava sendo manipulada, algo impensável para um piloto da época. O automobilismo viu, então, o surgimento de Senna como figura política da F1. Ele lutava pelas mudanças no regulamento, por segurança dos pilotos, por regras mais transparentes. Não era apenas um competidor, era um ativista interno, alguém que não aceitava a injustiça e usava sua voz. Depois de anos de guerra interna e externa, Senna alcançou seu terceiro título mundial em 1991. Mas ali já não era apenas felicidade, era um alívio. A vitória no Brasil, com a caixa de marchas quebrada, foi a cena perfeita do que Ayrton já vivia internamente, vencer apesar da dor. A exaustão física e emocional atingiu níveis altíssimos. As entrevistas pós-corrida mostravam um Senna mais humano do que nunca, frágil, emocionado, cansado, mas inabalável em sua vontade de lutar. Os anos seguintes foram torturantes para Senna. A Williams, com tecnologia eletrônica avançada, se tornou praticamente imbatível. Ayrton, com a McLaren inferior, precisava pilotar 2 vezes mais para chegar perto. Mesmo assim, ele fazia corridas milagrosas. Em Mônaco, em Donington, talvez a melhor volta da história da F1. Na Austrália, no Japão, foram anos em que o talento puro de Senna ficou escancarado. Ele guiava acima das capacidades do carro. Mas isso cobrava um preço físico e mental. E um preço emocional quando ele percebia que, na verdade, merecia estar em um carro tão competitivo quanto a Williams. Foi por isso que, em 1994, aceitou finalmente o desafio de correr pela equipe que dominava tudo. Senna acreditava que seria campeão novamente. Era o novo ciclo. Um ciclo que o mundo acreditou que mudaria seu destino, mas que, tragicamente, o levou ao fim. A morte de Ayrton Senna, no dia 1º de maio de 1994, não foi apenas o fim trágico de uma das maiores carreiras da história do esporte. Foi um choque que atravessou gerações, fronteiras e culturas, transformando totalmente a maneira como o mundo enxergava segurança no automobilismo, filantropia, propósito e até mesmo o papel de um ídolo. A força do seu legado não se explica apenas pelo talento, pela velocidade ou pelos 3 títulos mundiais. O que perpetua Senna no imaginário global é a soma rara entre excelência, humanidade e impacto social, um conjunto tão poderoso que até hoje o mantém vivo em discursos, projetos educativos, obras sociais, documentários e no coração de milhões de pessoas. Nos dias que seguiram ao acidente em Imola, o mundo estava paralisado. O Brasil, especialmente, entrou em um estado de luto coletivo jamais visto desde a morte de figuras como Tancredo Neves ou Getúlio Vargas. Havia algo de profundamente simbólico na partida de Senna. Ele era o herói que parecia indestrutível. Era quase impossível imaginar que alguém tão disciplinado, tão atento, tão conectado à própria intuição pudesse simplesmente ser apagado por um erro estrutural, por um detalhe mecânico ou por um destino cruel. Mas foi exatamente isso que o transformou, a percepção de que até o maior entre os maiores também era humano. Enquanto milhões choravam, um aspecto até então desconhecido da vida de Senna começou a emergir, sua gigante ação social silenciosa. Poucos sabiam,
mas Ayrton já doava cerca de $400 mil mensais a projetos educacionais, mas sempre sem divulgar, porque acreditava que o bem que se faz em silêncio é o bem mais verdadeiro. Ele financiava creches, escolas, professores, materiais educativos e até bolsas de estudo. Ele fazia isso porque acreditava profundamente que a educação era a ferramenta mais poderosa para transformar o Brasil, algo que repetia constantemente para a família. Quando sua irmã Viviane Sena teve acesso a documentos, movimentações bancárias, anotações pessoais e esboços de projetos deixados por Ayrton, ficou claro que ele pretendia dedicar sua vida pós-Fórmula 1 à educação pública brasileira. Ele tinha um plano traçado, estruturado, pensado em detalhes. Queria criar uma instituição, um instituto que fosse capaz de transformar crianças e adolescentes em protagonistas de suas próprias vidas. Ele falava sobre isso quase como um desabafo. O Brasil pode ser melhor. As pessoas só precisam de oportunidade. Assim nasceu o Instituto Ayrton Senna, criado oficialmente em novembro de 1994. E o impacto foi imediato. Com alcance nacional, o Instituto não só levou educação a milhões de jovens, como também desenvolveu tecnologias pedagógicas, formou professores, modernizou metodologias e virou referência mundial. Hoje, mais de 30 milhões de crianças e jovens já foram impactados direta ou indiretamente por iniciativas que carregam o nome de Senna, fazendo dele não apenas um ícone do esporte, mas um dos maiores filantropos da história do país. Mas o legado de Senna não termina na educação. O impacto de sua morte transformou profundamente a segurança da Fórmula 1. Até Imola 1994, a categoria vivia um período em que a tecnologia crescia em velocidade, mas a segurança não acompanhava na mesma proporção. Acidentes graves eram frequentes, mas a mentalidade dominante era a de que o risco fazia parte. A morte de um piloto do calibre de Senna, porém, foi inaceitável. A FIA estabeleceu imediatamente uma força-tarefa para investigar e modernizar completamente o esporte. Mudaram curvas, criaram áreas de escape maiores, reforçaram chassis, aprimoraram cockpits, passaram a usar RAMs, redesenharam circuitos inteiros. Várias medidas surgidas após 1994 salvaram dezenas de vidas, e muitos pilotos afirmam, até hoje, que Senna salvou mais vidas do que podemos contar. Lewis Hamilton, por exemplo, sempre menciona que Senna foi sua maior inspiração. Sebastian Vettel diz que aprendeu ética e humildade assistindo às entrevistas do brasileiro. Max Verstappen, mesmo pertencendo a uma nova geração, afirmou: Senna foi o piloto que sempre quis ser. Para muitos, ele não era apenas um exemplo de pilotagem, mas um símbolo de caráter. Era competitivo, agressivo, mas também profundamente espiritual, disciplinado e movido por propósito. Era um representante máximo da ideia de que talento só se sustenta com trabalho e valores. E há também a força da imagem. A bandeira do Brasil erguida no cockpit. O capacete amarelo reconhecível a quilômetros. A postura sempre séria, mas humana. A crença de que Deus lhe guiava o caminho. O contraste entre a frieza de um competidor e a ternura de um homem sensível, quase tímido, que fazia questão de ligar para a família antes de cada corrida. Tudo isso cria uma aura que transcende a lógica, uma aura de mito, de lenda, de figura atemporal. O maior exemplo disso talvez seja a comoção global anual no dia 1º de maio. Mesmo décadas após sua morte, fãs do mundo inteiro se reúnem no Santuário Nacional de Senna, no Museu do Ipiranga, no túmulo no Morumbi, na Curva Tamburello. Não é apenas saudade, é gratidão, é reconhecimento. É a sensação de que ele deixou muito mais do que títulos, deixou um modelo de vida. E aí entra o ponto central do legado. Senna é eterno porque provocou transformação real. Dentro e fora das pistas. Ele revolucionou a forma de pilotar na chuva, elevou o nível de profissionalismo na preparação física, mudou o entendimento sobre a aerodinâmica, influenciou gerações de pilotos. Mas também transformou a educação brasileira, redefiniu o conceito de responsabilidade social de um atleta,
salvou vidas ao impulsionar melhorias na segurança da Fórmula 1 e tornou-se, acima de tudo, um símbolo de esperança para o povo brasileiro. Ayrton Senna não foi perfeito, e isso também faz parte do mito. Ele teve conflitos, rivais, decisões contestáveis, momentos de fragilidade. Mas justamente por isso se tornou tão humano, tão próximo, tão real. Um brasileiro que venceu o mundo com garra, fé, disciplina e propósito. Um homem que acreditava, até o último dia, que seu dever era usar seu talento para inspirar o outro a ser melhor. Seu legado pode ser resumido em uma frase que ele próprio disse pouco antes de partir: "Eu quero melhorar. Não importa o quanto eu já conquistei. Sempre há um próximo nível." Essa frase, mais do que qualquer conquista, é o que o mantém vivo. Porque Ayrton Senna não foi apenas um campeão. Foi um movimento, um impacto, uma força que continua reverberando. E continuará, enquanto existir alguém no mundo tentando ser melhor do que era ontem.